Olá, meus amores, meus girassóis, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Solaris Tarot. E hoje eu vim trazer, né? O Imperador me passou a intuição de trabalhar um bloqueio, tá? Um bloqueio que todos nós podemos ter, lógico, né? É uma leitura geral, não é só na sua energia, né? Para uns vai bater, para outros não. Mas ele vem muito assim no método do leque dele, né? O leque oriental dele. Então a gente vai fazer uma espécie de leque, né? Falando dos 4 tempos, tá? Passado, presente, futuro imediato e futuro distante, tá? Futuro passado a gente vai ver, né? Quais são as energias que podem aparecer aqui, que tipo, o que que impede muitas vezes, que tipo de bloqueio, que tipo de acontecimento, né? Que com essa energia que se guarda dentro da gente, qual é o impedimento muitas vezes para você, por exemplo, ir bem no amor ou para as coisas fluírem no financeiro, né, em alguma área da sua vida, qual que é a situação real, né, do que você já enfrentou, do que você já passou na sua vida, que reflete hoje em dia, que reflete no momento presente. Estou tentando explicar, tá? Para isso não vai ter hoje montinhos, tá? Então vai ser uma leitura para todos, tá? Como se fosse uma mensagem aqui do imperador. Nós estamos com a vela lilás que vem com a chama violeta, tá? Trazendo um processo de cura e renovação. Essa vela eu ofereci para todos os filhos que vão entrar nesse vídeo e que vocês recebam essa luz e que tudo aquilo que vocês precisam curar, né, dentro de si mesmos, né, só se olhando para saber que essa chama violeta possa trazer essa cura, possa trazer aberturas de caminho e prosperidade para todo mundo, tá? Vamos começar então? Bora! Saudando o imperador da esfera azul, eu salvo o povo oriental, pedindo que os monges do Oriente venham visitar todos os meus filhos que estão aqui nesse vídeo hoje, ou que vão entrar ainda, para trazer uma limpeza física, espiritual e mental neles, que for preciso descarregar, destravar conforme a primeira lei universal, que é a justiça divina do dar e receber, plantar e colher, que assim seja feito. Que o imperador possa me usar como seu instrumento de luz e paz para passar a mensagem. Que assim seja, assim é, assim vai ser. Vamos lá. Vamos ver o que vai ser falado aqui, né? Vamos pegar primeiro os arcanos maiores. Vamos ver a energia. Como é que tá vibrando meus filhos? Qual que é a energia predominante? Lembre-se, gente, uma leitura intuitiva é uma leitura aqui tem tempo, né? Presente, momento, um mês. Futuro imediato, 3 meses. Futuro distante, 1 ano. Vamos lá. Adapte a realidade de vocês, tá? Pega aquilo que lhe serve. O que não serve, joga pro universo. E deixa por mãozinha. Às vezes vai servir por mão que vai assistir. Vamos lá. A carta do sol. Olha a manifestação do imperador já, né? O sol, representação do que, né? Muita gente que busca por claridade. Desculpa. Muita gente busca por claridade, entendimento. A energia que eu sinto mais aqui. Por que tem situações que acontecem na minha vida? Por que às vezes as coisas não dão certo pra mim? Eu que sou uma pessoa, às vezes, ó, veio uma frase aqui. Eu que sou uma pessoa tão boa, por que eu sofro tanto? Eu preciso de respostas. Aqui se vibra muito abundância, né? Vocês estão em busca disso, do sucesso, da verdade.
Tem pessoas aqui que buscam a própria iluminação. É que eu sempre falo, eu não acho errado a pessoa questionar o espiritual. Por quê? Porque se o sábio não faz uma pergunta, como é que ele vai ter respostas? E aqui já fala, o espiritual vai trazer essa claridade. Temos um pássaro atrás dela, representação de comunicação. Ela não tá focada ali, né? Ela não tá nem prestando atenção se tem alguém atrás dela ou não. Comunicação espiritual. Eu falo com pessoas intensas. Tem pessoas aqui que mexem com a espiritualidade, que são sensitivas, que têm uma intuição muito forte. Seres da luz. É o que eu sempre falo, né? Lâmpada apagada não junta mosca. É uma carta também de justiça, de resolução. Aqui já manifesta o imperador na jogada. Vamos lá. Passado. Ih, aqui vem o arcano maior, tá aqui. Não. Isso é a temperança, gente. Não. É arcanos menores agora. É, talvez eu não peguei, né? Aí. Passado. Me conta o bloqueio que vai ser trabalhado aqui. Três, linha de três. Deixa eu pôr aqui que eu vou pôr uma em cima da outra depois, tá? Seis de copas, rainha de espadas, seis de espadas. Eu sinto pessoas aqui que ainda vivem de passado. E eu vou falar um fato. Para uns vai bater, para outros não, lembre-se, tá? Só pega o que te encaixar. Nossa, são muitas energias, né? Eu vou falar todas que eu tô vendo aqui, tá bom? Então, muita gente olha para trás. Ou vive de passado, né? Tem pessoas aqui que passaram situações na infância. Tem pessoas aqui. Aqui tá diferente, imperador. Várias épocas para mim aqui. É como se fosse um conjunto, mas para a maioria, tá? Um fato do passado no qual uma verdade veio à tona. Você foi uma pessoa que tentou se equilibrar nessa situação. Eu vou pegar a energia mais forte, tá? Ou foi um amor que mentiu, que machucou. Para outros, como eu falei na infância, uma figura materna. Talvez não houve. É como se, tipo assim, faltou mais tato, faltou mais demonstração de afeto. Algo faltou.
em relação à parte emocional aqui. E para a maioria aí, né, essa situação que se desenrolou trouxe um desequilíbrio. A partir desse fato da falta, que você tornou-se uma pessoa mais racional, outras pessoas mais céticas. Então aqui pode ser várias situações. Então, para uns, não teve um respaldo de uma figura materna. Para outros, foi uma mentira ou uma situação amorosa, outras foram amizades, às vezes foi traído por uma amizade, às vezes foi traído por uma pessoa amada, uma sensação que no qual você sentiu uma sede de justiça. Quando é que essa pessoa vai pagar, né? A ponto até mesmo de duvidar da justiça divina, que é a justiça mais perfeita que nós temos. Ela tarda, mas não falha. Isso gerou o quê? Gerou uma situação no qual você fica na defensiva. É como se fosse uma defesa. A tua racionalidade hoje é uma defesa sua. Eu prefiro 1000 vezes acessar o meu mental, que é muito mais seguro, do que eu acessar o meu sentimental, que é onde muitas vezes está a ferida. E eu não quero tocar nessa ferida. Só que para a gente curar essa ferida, a gente tem que tocar nela. A gente vai ter que limpar, a gente vai ter que fazer um curativo. E muitas vezes mexer nela dói, incomoda. Tem feridas aqui que chega a estar infeccionado. É a mesma coisa que a gente enfrentar o medo da gente. Como é que a gente cura o medo? Enfrentando ele. Não tem. A única forma de você enfrentar seu medo é de você curar o medo que você tem enfrentando ele. Mas é muito difícil a gente enfrentar o medo, né? Acessar o plano mental é mais seguro. Porque as emoções se tornou algo. Talvez muita gente aqui já foi pessoas que demonstravam sentimento, que confiavam. Hoje não. Hoje tem um pé atrás. Hoje foge de conflitos. Uma pessoa veio pedir o remédio do vô. Eu tive que ir lá pegar. Remédio do vô cura do vovô. Vamos lá. Continuando. Faz parte. Então teve gente. Vamos resumir? Pra gente não ficar assim muito. Colocando muitas opções. Aqui vem uma situação de injustiça. De você se sentir injustiçado de alguma forma. Por isso que você vibra aqui a justiça. Lili, mas a carta do sol. Mas a representação da justiça está aqui. Porque é a representação da verdade. Teve gente aqui que sofreu a vida toda até aqui. Então aqui tem situações, várias situações. Tem situação de abandono, tem situações de traição, tem situações de ser apunhalado pelas costas, de falta.
de reciprocidade, de falta de aqui relações não equilibradas e assim por diante. Falta de ter recebido mais carinho ou atenção. Então tem várias aqui e que em todas elas, em todas essas situações, engloba o mesmo sentimento de injustiça. Você tentou se equilibrar, mas houve um desequilíbrio por esse fato. Então encaixe na realidade de vocês o passado. Lili, você está vendo situações de outras vidas? Não. Aqui não. Aqui eu estou vendo situações dessa vida. E isso deixa marcas. Vamos ver o presente? O mesmo sentimento para todos. Injustiça e questionamento. Por quê? Vamos dar um exemplo só para vocês entenderem? Não ficar muito confuso? Vamos supor assim, que eu, Lili, não tive amor de mãe. É um exemplo, tá? Por N fatores. Faltou esse tato, faltou esse carinho, faltou essa atenção. Muitas vezes vamos supor que eu tive que, muitas vezes, me virar sozinha. Eu tive que resolver meus problemas sozinha. É bem que fosse uma criança que teve que se tornar adulto cedo. E daí hoje se pergunta, por quê? Por que será que ela não me amou? Ou por que será que tem alguma coisa errada comigo? Por que que eu passei por isso? Aqui também teve gente que teve perdas de um ente querido, bruscamente, sem aviso prévio. Lili, mas a partida é isso, sem aviso prévio. Às vezes uma pessoa tá doente, a gente vai meio que se preparando para isso, mas não de uma forma brusca como foi aqui. E muitas vezes, depois dessa perda, muitas vezes para alguns casos, a pessoa teve que seguir outro caminho ou obrigada a seguir outro rumo na vida, como se fosse um divisor de águas. Passado. Mas vem essa mesma sensação. Eu fui injustiçado e eu quero saber o porquê. E por que que essas situações aconteceram comigo? Por que a pessoa que me machucou, uma pessoa que não trouxe o que eu merecia ou fez o que eu não merecia, não paga o preço? Lembre-se, o passado foi ontem. Lili, esse aqui. Eu tive um amado, ele me traiu. Foi recente, Lili. Vale, vale. Tive uma amiga que também me decepcionei. Pode ser? Pode. Vamos um momento presente. O que essa sensação de justiça fez com que essa racionalidade estivesse mais ativa do que a emoção? Uma forma de proteção acarreta na tua vida. Hoje você é uma pessoa que pisa mais em ovos, mas ainda assim pensa no passado. 9 de espadas e 5 de ouros. Muda-se a visão, mudou meio a visão do mundo, né? A tua visão sobre o mundo. Tem gente aqui que precisa se libertar disso porque esse tipo de sentimento faz com que você muitas vezes fique arredio demais.
E é natural. Gato escaldado tem medo de água fria. Mas um fato do teu passado faz com que hoje você veja as coisas de uma forma um pouco pessimista. Tipo, o mundo é tipo assim, é aquela história do copo que eu vi falando, né? Meio copo de água. O otimista, ele fala, tá quase cheio, e o pessimista tá quase vazio. Cinco de ouros fala disso. Uma miséria emocional. O nove de espadas. Os pensamentos que atormentam, que traz tristeza, traz angústia, traz mágoa, que faz com que você ande sempre em alerta. E esse andar em alerta muitas vezes faz você perder oportunidades na sua vida. Trouxe inseguranças que muitas vezes são irreais. Trouxe essa cautela exagerada, esse pé no chão exagerado. Porque tudo que é exagerado não é bom. Você é uma pessoa que se mostra forte. Você não é uma pessoa que fica mostrando os seus sofrimentos. Você é um tipo de pessoa assim, tá tudo bem? Tá, mas tá caindo o mundo em volta. Hoje tem gente aqui passando por problemas de relacionamento. Hoje tem pessoas que estão passando problemas no financeiro. Só que vem o pensamento de escassez e essa ansiedade, essa angústia vindo do passado, vindo desse fato injusto. O vereador vem trazendo claridade. E essa claridade vai fazer com que você se liberte. Então, não vem dizer aqui pra mim, ai, não guardo mágoa, não guardo rancor, não guardo isso. Todos nós. Já nos muitas vezes, muita gente nos decepcionou, mas também a gente já decepcionou alguém. O que eu tô querendo dizer aqui? O sofrimento que você passou no passado foi uma experiência para você. É um aprendizado. Você aprendeu algo com isso. Você saiu mais forte. Você saiu mais maduro. Você saiu mais experiente. Às vezes a gente não sabe a gente não sabe às vezes o propósito que o astral tem para nós. Posso dar um exemplo? Eu gosto de usar muito a minha vida, né? Não porque a minha vida é um exemplo para alguém, não. Eu sou um ser humano. Eu também erro, eu também acerto. Só que para mim é muito mais fácil eu expressar usando a minha vida. Eu também já me perguntei muito por que eu passei tanta coisa na minha vida. E nessa trajetória até aqui, uma prova atrás da outra. Teve provas, teve situações que no qual foi uma escolha minha, às vezes uma escolha errada, mal pensada, que teve sim uma consequência, sim.
Lógico que sim. Nem tudo é prova, né? A gente tem que ser responsável pelas nossas próprias escolhas. Mas teve coisas que não estava no meu controle, e mesmo assim aconteceu. E eu já questionei muitas vezes o espiritual. Por quê? Poxa, eu faço tudo o que vós pedem. Eu sacrifiquei muita coisa para estar aqui. Por que às vezes só tem espinho? Onde estão minhas rosas? E na hora das provas, e o médium ele passa por tudo. É pela miséria, é pela doença, é no familiar, é prova espiritual, é no campo emocional. Eu saí de uma prova e entrava em outra. E eu não entendia até que o tarô entrou na minha vida. Até que o imperador entrou na minha vida. Para quem não sabe, esse mentor se manifestou há quase 7 anos. 6 anos e pouco, né? De caminhar. Mas meus mentores estão comigo desde os 18. Não, desde que nasci. Mas o desenvolvimento foi uns 18 anos. E nessa caminhada, eu já vi de tudo. Muitas vezes até eu vi as outras pessoas receberem e eu não. E eu me perguntava, por quê? A resposta veio há pouco tempo. Se eu não passasse por tudo que eu passei na minha vida, ó, gente, não é vitimismo não, tá? Tô dando como exemplo aqui, como algo sendo didático. Tô usando para ensinar. Graças a Deus, né, que passou, passou. E eu fui entender só quando o tarô entrou na minha vida. Por quê? Porque daí eu comecei a atender as pessoas, comecei a entrar na vida delas, em cada uma delas. E a minha resposta veio. Então, se eu não tivesse passado, por exemplo, pela miséria, como é que eu ia ensinar uma pessoa a sair da miséria dela? Como é que eu ia mostrar o caminho da saída para ela? Como é que eu ia entender ela? Você não pode pregar algo que você não vive ou que você não viveu. É fácil falar assim, ó, pare de beber que faz mal pro teu fígado. Se eu bebo. Não, não bebo, gente. Só tô falando, tá? Um exemplo. É a mesma coisa. Não seria uma situação meio hipócrita da minha parte? Eu ensinar uma coisa que eu não vivi, eu mostrar um caminho para a pessoa que eu não passei por ela? Como é que eu vou mostrar o caminho da saída? Por que eu passei por tudo isso? Para hoje estar aqui ensinando. A minha resposta veio. Deus tinha um propósito de eu estar no tarô e eu nunca imaginei estar. Nunca passou pela minha cabeça estar aqui. Para mim, eu era para ser médio de incorporação, incorporamentora, ajudar as pessoas, era essa a minha missão. Mas não, o astral queria mais. E a gente continua aprendendo. Você também tem um propósito. Cada um tem sua missão.
E tudo que você passa vai servir de experiência lá no futuro para alguém. Às vezes vai chegar alguém no teu caminho e vai falar: nossa, eu tô passando por isso. Poxa, eu já passei por isso. Como é que você saiu disso? Você vai ensinar também. Às vezes com exemplo de vida. Tem um propósito. Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Não guarde nenhum tipo de sentimento negativo aqui. Aqui precisa do exercício do perdão, do olhar além, de entender, ter compaixão por si e compaixão pelo outro. Então hoje, essa sombra desse passado interfere no presente. A menina que tá encolhidinha no quarto, ó, sozinha. O valete de ouros é aquele cara cauteloso. Ele só anda se ele tatear o chão. Enquanto ele não se sentir seguro, ele não vai para frente. Tem gente que pensa no que aconteceu no passado, ainda chora, ainda sente tristeza, sente dor. E é um reflexo que permanece do passado vindo para o presente. Para ir para frente, a gente tem que deixar para trás. A gente, o passado é que nem correntes que prendem a gente. A gente pode até ir um pouquinho mais para frente. Vai chegar uma hora que essa corrente estica. E aí você parece que as coisas não fluem. Parece que você se sente presa. Essa sensação de prisão na vida é reflexo do passado. Por isso veio chamar Violeta para curar. Se foi alguém que te fez mal, alguém que foi injusto com você, vai saber a história dessa pessoa, o que essa pessoa também não passou, como é que ela lidou, como é que ela lida com o próprio passado. E às vezes reflete na gente. No momento presente vem notícias para vocês, mas vem lento. É algo que está trazendo ansiedade também para alguns. Futuro imediato. Três meses. Olha como a jogada já mudou. O imperador vem com uma frase assim: exercite o perdão. Não porque o outro mereça, mas às vezes você merece. Você não merece carregar fardo. Aqui também tem casos de auto-perdão. Se perdoar. Se acolher. Essa chama violeta aqui vai trazer grandes curas. Por quê? Porque se você se dedicar a olhar para dentro de si mesmo, 8 de ouros, o esforço dedicado,
você se libertando das suas correntes, trabalhando esse auto-perdão, trabalhando o perdão pelo outro, entendendo que tudo foi um aprendizado e que nessa terra estamos aqui para isso. Eu sei que no olho do furacão a gente não pensa assim e que não é fácil. Só que a tua resposta você vai entender. Age, espadas. Eu vejo um novo ciclo aqui para vocês. Esse divisor de águas. Você vai olhar para trás, seis de paus, que é os louros da vitória. Você vai olhar para trás, nossa, olha tudo que eu passei, valeu a pena. Foi difícil, foi no sacrifício, foi na luta, mas eu consegui chegar onde eu queria. Eu consegui superar meus obstáculos. Eu consegui aquela determinada situação. Depois de tanto esforço. Eu vejo que depois dessa leitura muita gente vai se olhar. Vai fazer a lição de casa e vai ter a vitória dos seis de paus. E um novo ciclo começa com muita verdade, com mais leveza. Tem muitas situações na sua vida que vão ser resolvidas aqui no futuro imediato, 3 meses. Que você vai entender que valeu a pena tudo. Tudo que você passou, tudo que você enfrentou. Você vai se sentir como se tivesse superado. E vai ter aos poucos aqui um outro olhar sobre o mundo, sobre a sua própria vida. Eu sinto a sensação que eu tenho é que essas correntes se rompem e aquele peso vai embora. Aquilo que te impedia de andar já não impede. Olha o quão forte você é. Olha o quão forte vocês são. Vocês chegaram até aqui e estão de pé. Olhem para trás, vejam tudo que vocês já enfrentaram. E superaram. E aprenderam. A caminhada continua. Mas eu vejo vocês superando um ciclo muito complicado na vida de vocês. Que nesse momento eu falo com pessoas que estão passando por dificuldades muitas vezes cabeludas aqui. O sol não é verdade? Olha o asa aqui. Olha a tua resposta. E olha a sensação de prazer, de plenitude, até de autoconfiança. Foi difícil subir essa montanha, mas eu consegui. E futuro distante. Cavaleiro de Ouros. Amadurecimento. 3 de copas, o festejo. 7 de ouros, a colheita. Essa citação de passado de injustiça ou de pensamentos ou de sensações que impediam você muitas vezes de vencer. Aqui eu vejo comemoração. Essas sensações, ele bloqueou muito o que é para ser teu, que já era para ter chegado.
Quando saiu o sol, me veio, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que se olhar. Porque se a gente não se olhar, a gente não vai saber onde é que tá a ferida pra gente fazer o curativo. Depois de tanta espera, vem a festejo do Três de Copas. Vem esse cavaleiro correndo. Ele tá correndo com o cavalo, ele não tá trotando. É um naipe lento? É, mas é um naipe estável. No futuro, você vai ter que tomar algumas decisões também. E pede para você ter paciência e analisar bem que caminho você segue. Esse três de copas nesse baralho, a sensação que dá essa bruxa aqui manipulando ali. É como se você pegasse de volta o controle da sua vida. Ela está no controle. As outras duas lhe estão dando suporte. Ela está segurando uma vela que traz o quê? A claridade. O espiritual não esquece do que você plantou. Toda a semente que você jogou nesse caminhar. Está tudo registrado no livro da vida. Não tem uma vírgula que não é registrado. E a tua colheita está aqui. Eu vejo muita gente vencendo esse passado e renascendo uma nova pessoa. Muitos aqui vão estar em processo de cura. Outros já vão estar sendo curados e tendo uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva, que as coisas vão estar mais claras para vocês. Vocês vão saber onde vocês vão estar andando. E vocês vão com a segurança desse rei de ouro. Desse rei não. Desse cavaleiro. O passado foi um pouco pesado, né? Vamos ver um conselho. Agora é unir os dois. Tanto os arcanos maiores quanto menores. Opa! Caiu 3, eu vou deixar. 3? É. 5 de espadas. 5 de copas. 3 de espadas. Eu sei que hoje você tá sofrendo. Eu sei que tá doendo. Eu sei que ainda machuca. Mas você vai ter o teu 10 de copas. Mesmo que muitas vezes você não acredite. Aqui é muito sofrimento. Você tá sim tentando se equilibrar. Olha só. 5 de copas, a carta da lamentação. Olha, eu perdi 2 taças. Né? Caiu 2 taças aqui. E a menina aqui se lamentando, porque caiu as 2 taças ali, o conteúdo que tinha. Mas tem 3 taças cheias. Ela pode recuperar as outras 2. Busque um equilíbrio aqui.
Seja com a espiritualidade, seja olhando para você. 5 de espadas fala da dor, do sofrimento, do conflito. 5 de espadas é uma carta que o 5 é uma carta que dói, machuca. É até mais doído que o 3 de espadas. E o 10 de copas está aqui. Primeiro passo para chegar nessa realização. Vamos passar um processo de cura. Vamos levar como aprendizado. Se você caiu no buraco uma vez, numa determinada rua, porque você não sabia que tinha um buraco e você caiu, na próxima vez que você passar por essa mesma rua, você vai saber desviar. E lembre-se, tudo tem um propósito. Tem coisa que a gente não está preparado para receber. E a gente tem que se preparar. E muitas vezes a vida ajuda, né? Vamos se curar desse coração partido. Machucaram teu coração? Calma. Vai vir um retorno para você. Confia. Pode ser difícil. Confia. Tem um final feliz para todo mundo. Só que para isso a gente tem que largar os fardos. Para você chegar nesse 10 de copas, você não tem que levar o que aconteceu. Permita ser curado. Não consigo fazer sozinho. Não, nós temos aqui. Aquele que está presidindo essa leitura hoje. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Talvez era isso que você tinha que ouvir. Aqui temos um futuro promissor. Apenas precisamos resgatar o seu equilíbrio e a confiança. Eu falo, a fé move montanhas de verdade. Como na minha trajetória eu passei muitas provas e hoje eu entendo o porquê, eu também vi muitas graças acontecendo. Eu vi coisas que o ser humano seria meramente impossível fazer. Só o campo espiritual que seria capaz. Só Deus para fazer. Eu já vi muitas coisas difíceis, mas eu também vi muitos milagres. Eu vi muita graça. Aqui já não prega religião, gente. Mas não tem como eu negar a espiritualidade. Depois de tudo que foi visto. É suspeito eu falar? Sim. Mas se você perguntar para mim se acredita na espiritualidade, piamente. 100%. Eu já vi gente que foi desenganado por médicos se curando. E outros além. Se eu for ficar aqui contando, esse vídeo vai virar em horas. Ou até em dias. Vamos resgatar o seu equilíbrio. Equilibra de volta a sua razão e seu coração. Permita soltar esses fardos, porque o seu futuro vem algo incrível. Não vou dizer para você que você não vai ter outros aprendizados no futuro, mas eu garanto para você que os próximos aprendizados, próximas provas que vierem no seu caminho, você vai saber lidar melhor. Deixa nos comentários aí, eu me permito me curar. Eu me permito me curar. Para você, final feliz.
é a sua colheita. Eu falei, você plantou, você vai colher. E pelo que eu tô vendo aqui, foi um bom plantio. Então não desista agora. Segue adiante. Tudo é para o bem, nada é para o nosso mal. Não é castigo divino, nada. O divino faz a justiça. Tanto para o bom quanto para o mal. A lei é para todos. Aguarde. Você vai ter grandes vitórias que você vai contar aqui nos comentários ainda. Tá? Você vai falar que essa tua fase passou e você se reergueu. E mais, venceu um bloqueio, venceu uma dor, deixou um fardo difícil para trás. E você se sentindo liberta ou liberto. Gostou? Deixa seu like para Lili e para o Imperador com forma de gratidão. E deixa aí, né? Me permite ser curado. Vamos lá para Eu Vejo Você rapidinho. Pra gente encerrar. Nas leituras particulares a gente faz o leque do Imperador, tá? Que daí vai só da sua energia. Caso você tenha interesse, querer trabalhar um bloqueio seu. Espiritualidade tá com você. Você é um filho da luz, por isso é o sol. Vamos lá, tô de olho fechado. Vou ver qual que é a mensagem que tá para chegar. Para que serve? Saiu. Como é que fala? A explicação por que esse oráculo existe. Não veio a mensagem, vamos lá. Júpiter, a sorte está disponível para todos. Você pode agarrar a sua. Trabalhe suas crenças negativas, transmute-as e transforme isso em algo bom. O que quer dizer isso? Aquilo que você passou, levar como aprendizado. Você pode escolher continuar carregando esse fardo ou não. Ficar na lamentação ou reagir. Vamos substituir a palavra sorte por bênçãos. Repita: eu sou abençoado e mereço viver o melhor desta vida. Perfeito. Que assim seja, assim é, assim vai ser, e essa chama violeta vai curar a todos. Tenho certeza disso. E vocês estão bem assistidos. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco complexo, por causa de várias energias. E lembre-se, a justiça sempre vai ser feita. Pode ter certeza. Se você vai receber uma excelente colheita aí no futuro, pode ter certeza que aqueles que plantaram contigo também vão colher. Mas não tendo sentimento de mágoa, rancor ou torcendo para isso. Cada um com seu plantio. É o que eu sempre falo. Preste atenção. A gente tem que viver prestando atenção no que a gente planta. Cada detalhe. Tá bom? Boa sorte para todos vocês. Obrigada por hoje. E fiquem aí com essa energia de cura da dimensão 8. Tá? Até o próximo vídeo, gente. Um beijo da Lili e a gente se fala.